Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, muito bom dia a todos e todas. Hoje é dia 15 de maio de 2021, sábado. Estamos no ar com o programa Conteúdos do Paradireito, pela emissora RCI AM 1320, Rede Comunicadora do Foz do Iguaçu, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Vamos lembrar que, segundo o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, o Paradireito é a ciência aplicada aos estudos técnicos, paratécnicos, pesquisas e parapesquisas teáticas do conjunto de normas, princípios e paraleis das manifestações conscienciais ou pensionizações justas, íntegras e retas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto da energia imanente na vivência e para-vivência da mega-fraternidade, porque o para-direito é para todos. Bom, estamos hoje aqui apresentando o programa, eu, Eliel Queiroz, e a minha companheira de rádio, Marilza de Andrade, trazendo a nossa convidada, a professora Eliane Stedley, natural de cidade gaúcha, Paraná, atualmente radicada na Cognópolis, Pedra Azul, Espírito Santo, psicóloga clínica, professora universitária na área da comunicação, atuou na produção e apresentação de programas televisivos nas repetidoras da Band, SBT e Record, em programa radiofônica, na rádio educativa, a FMZ, na produção e apresentação do programa Conexão, atuou também na produção de revistas de turismo e de história em quadrinho, foi editora do jornal da Aracê e da revista Conscienciologia Aplicada, voluntária da Conscienciologia desde 1994, docente desde 1997, tenepsista desde 2000, bebetógrafa, autora do livro Conexão Cognitiva e organizadora do livro Serenário, EPICOM desde 2014. Atualmente compõe a equipe de colegiado gestor da Associação Internacional para a Evolução da Consciência, ARACê. O tema de hoje é Paradireito e Grupalidade. Você que está nos ouvindo agora, acesse o programa Conteúdo para Direito através do Facebook Sempre RCI, app Sempre RCI, site semprerci.com.br, rádio 1320 AM. E agora, então, nós vamos passar então para a Marilza, para a gente começar a nossa entrevista com a nossa convidada. Bom dia a todos, estamos presentes aqui com a nossa professora Eliane Stedley. É um prazer recebê-la, professora, aqui no nosso programa. Pode dar o bom dia aí para os nossos ouvintes. Bom dia, pessoal. Eu que agradeço esse convite da Juriscons, aí através da Marilza. Fiquei muito contente de receber esse convite e de falar desse tema que é tão importante para todos nós, que é a grupalidade, e ainda mais associada aí ao paradireito, né? Então, agradeço muito esse convite. O paradireito faz a jurisprudência cosmoética da grupalidade, né? Professora Eliane Stedley, por favor, explique para nossos ouvintes o que é grupo karmologia e como você relaciona na prática o paradireito e a grupalidade. Muito boa pergunta, Marilza, para a gente dar a largada aí nesse tema, né? Então, a grupo karmologia é o estudo justamente dos princípios de causa e efeito atuantes na nossa evolução e tendo como foco principal o grupo evolutivo. Então, o que a gente quer dizer com isso? Hoje, para a gente poder fazer alguma coisa significativa, atuar em uma programação de vida, nós precisamos de um grupo, porque é aquela máxima, né? Ninguém evolui sozinho. Então, nós precisamos de um grupo. Na medida que você precisa de um grupo, você já vai começar a observar relações de causa e efeito naquilo que você está fazendo com esse grupo, se relacionando aí. E o paradireito, ele vai estudar os princípios cosmoéticos para qualificar essa convivência, a auto e a heteroconvivência, ou seja, são duas especialidades aí, a paradireitologia
e a Grupo Camologia, que convergem para a melhoria das inter-relações, para nós qualificarmos as nossas relações com as demais consciências ao nosso redor, visando um processo evolutivo mais saudável, mais interassistencial, e isso com o foco na multidimensionalidade, no paradigma consciencial, considerando esse ponto de partida, né, Marilza? Cada vez que a gente olha para o nosso co-passageiro, né, para o nosso semelhante, vamos dizer assim, cada pessoa que a gente encontra, que a gente olha com uma certa benevolência e tolerância, a gente está entrando nesse fluxo cosmo da paradireitologia, né, do paradireito, né, aqui mesmo no intrafísico. Professora, ao nascer ou ressomar, o primeiro grupo é a família. Aí se inicia mais um ciclo existencial através da ressoma, né? Novas oportunidades, novos desafios. Como errar menos desde o início quanto ao nosso para-dever? Olha, Marilza, na hora que nós ressomamos ou nascemos nessa dimensão, a primeira coisa que nós vamos precisar fazer é sermos gratos. Então, o sentimento de gratidão com os nossos genitores já é um início aí de uma boa, vamos dizer assim, um bom começo, tá? Errando menos, porque você já começa com essa intenção, a hora que você se der conta, pelo menos, que você pensa, né, que você é gente, que você está nesse mundo, você começa a fazer essa retribuição através desse sentimento de gratidão, porque é um sentimento, ele é muito homeostático. E a hora que você se relaciona com os seus primeiros, vamos dizer assim, seres nesse planeta, que é ali a mãe, que é aquela, principalmente de onde que você sai de dentro dela. Então, é uma célula única que, de repente, se desprende e você vira aí um outro ser, uma outra consciência, né? Só que isso fisicamente, porque multidimensionalmente, quanto que a gente já não se relacionou com aquela consciência que está ali nos gerando, nos dando vida física, e quanto que esse momento em que a gente está tendo essa oportunidade de renascer através daquela pessoa, vir para essa dimensão através daquela outra consciência, como que já pode estar acontecendo um acerto ali em termos de gratidão por você estar conseguindo se manifestar nessa dimensão. E essa gratidão, esse sentimento de gratidão pela mãe, pelo pai, por aquela situação ali de você estar naquela família, aqueles irmãos, então aquilo tudo você já vai errando menos. Depois você já entra numa fase aí, Marilza, que é aquela fase do egocentrismo. Então, aonde que você acha que tudo gira ao seu redor. Se você conseguir já deixar de ser um pouco menos egocêntrico nessa fase aí, você já vai estar começando também a melhorar essas relações, que você já vai estar mais interagindo mais e pensando um pouquinho no outro também. Depois vem uma fase ali da adolescência, que a gente é muito testado nessa questão aí que você falou, tá? Do para-dever. É onde que a gente, muitas vezes, para se enturmar, a pessoa é testada se ela vai se corromper para poder pertencer a um grupo, para pertencer a uma turminha. Então, ela começa a ter esse tipo de troca. E aí é onde que a gente muitas vezes pisa na bola, porque você quer se enturmar e você vai começar a negociar aí, muitas vezes, seus princípios. E como que fica isso? Né? Professora Você Eliane, vai pagar caro às vezes com isso, né, Marilza? Professora Eliane, isso Sim. não quer dizer que a gente seja contra grupos de adolescentes, que se formem esses grupos de adolescentes. Mas a questão da lucidez desse adolescente, é importante ele saber discernir qual o melhor grupo para ele, né? Ele Exatamente, saber avaliar as pessoas, né?
Isso, entra aí as afinidades e as repulsas. Muitas vezes a pessoa ela sente uma afinidade porque ela já foi daquele grupo em retrovidas, em outras existências. E agora chegou a hora dela até interagir com aquele grupo ali, mas fazer um pouco diferente. Então, até que ponto que ela vai negociar esses princípios dela, que ela vai se corromper para se enturmar, ou até que ponto que ela vai conseguir levar para esses grupos uma homeostase, um equilíbrio melhor, maior, vamos dizer assim, uma qualidade de vida melhor, através da própria manifestação, né? Essa estranheza do grupo familiar que pode existir no adolescente quando ele escolhe um grupo de princípios e valores completamente contrário ao que ele nasceu e foi criado, isso pode ser um sintoma da síndrome de estrangeiro? Pode ser, Marilza, uma hipótese, porque muitas vezes ele não se enturma naquele grupo. Ele sente que aquele grupo tem certas posturas, certas atitudes que não combinam com ele. E o caso de forçar a barra para pertencer é onde que a pessoa ali ela está, se vamos dizer, vendendo em função de ser aceita. Mas se ela consegue entender que ela tem outros grupos, que ela pode sim procurar outros grupos, e essa síndrome aí que você falou, essa sensação de não pertencer, de ser um estranho no ninho, já é uma demonstração, muitas vezes, que você veio realmente nessa dimensão, nessa vida, para fazer diferente. Então, sim, pode ser que você enfrente a rejeição, pode ser que você se sinta o patinho feio, pode ser que você sinta ali que está sendo desprezado, mas é porque realmente você ainda tem dentro de você uma característica que talvez você não encontrou o seu grupo evolutivo, aquelas pessoas que realmente, vamos dizer assim, na outra dimensão, antes de vir para essa dimensão, até você combinou com elas. Vamos lá para o intrafísico? Vamos. E quando a gente chegar lá, vamos se encontrar. Então tá, combinado. Professora, só que chega aqui, às vezes não se acha, né, Maria? Não se encontra. Professora, no caso do adolescente não ter muita lucidez para discernir o certo ou o errado, e ele enveredar, ser arrastado pelo porão consciencial, seria o caso daquela síndrome da baratosfera, saudades da baratosfera? O que a senhora tem a dizer sobre isso? Essa saudade da baratrosfera, então a baratrosfera é um conceito onde que a gente entende que seria um ambiente assim bem patológico, bem negativo, bem rudimentar, né, vamos dizer assim, em termos evolutivos. E na hora que a pessoa ela chega aqui nessa dimensão, tem a chance de fazer uma nova história, só que ela conhece aquela vida da baratrosfera. Ela conhece, ela tem referencial daquilo. E quando ela aparece na história dela esses tipos de contextos, ela vai identificar como algo familiar, como algo que ela já conhece, né? Então é que nem, por exemplo, aquela pessoa que já fumou muito, ela sente o cheiro do cigarro, se ela não se libertou totalmente. Eu já vi casos que a pessoa, nossa, eu sinto esse cheiro, eu já fico querendo fumar de novo. Então, porque ela já fez parte dos viciados da turma do cigarro, chega ali, e se bobear, ela entra. Por quê? Que a gente às vezes brinca, fala assim, o que não presta às vezes é bom, né? Então, tá aí a batatinha frita, né, para comprovar, né? Então, e a gente vai no sabor e não presta atenção na qualidade daquilo que está ali. Professora Eliane, nós vamos passar agora para o professor Eliel fazer uma pergunta dele ou a terceira pergunta, professor. Eliane, a terceira pergunta que nós temos aqui sabemos que a dupla evolutiva é o menor grupo e que é também através do duplismo que se inicia o princípio do serenismo e da mega-fraternidade. Como explicar esse paradoxo?
Pois é, né, Eliel? Olha que interessante. É um grupo, menor grupo, um grupo pequeno, e como que pode, né? Sendo um grupo pequeno, estar ali uma possibilidade de a gente formar algo mais saudável, mais homeostático. Mas é bem fácil da gente entender, né, Eliel? Quando é um grupo pequeno, às vezes é mais fácil da gente poder resolver as questões, porque são só aqueles dois ali. Mas tem um detalhe, essas consciências que a gente chama de dupla evolutiva, que é uma técnica aí onde a gente otimiza a vida a dois, podem ser consciências que já vêm convivendo há muitas vidas. Então, elas já acertaram as arestas, já pararam de muitas histórias pregressas. Elas foram, cada uma vida lá para trás, elas se mataram, na outra elas já só se soquearam, na outra elas já começaram a se acariciar. E assim foi indo. Vamos dizer, lógico, não precisa todas as duplas passarem por isso, mas é um processo onde que você vai depurando a relação, você vai tendo mais intimidade com a pessoa, com o outro, e com isso há mais liberdade de trocas, de feedbacks, de você conseguir conhecer uma consciência de perto, mais a fundo, e uma consciência combinando isso um com o outro, ajudar nas trocas, na sinceridade, na autenticidade pura, mais profunda, que você não tenha melindres, porque senão não é dupla evolutiva. Então não é o caso de estar duas pessoas juntas que são dupla evolutiva. E essas consciências que conseguem fazer essa intimidade, há uma possibilidade aí, por hipótese, de que se em alguma outra vida, uma estiver no intrafísico e a outra estiver no extrafísico, uma possa ser até amparadora da outra, porque conhece tanto, com tanta intimidade o outro, que sabe, como ninguém, vamos dizer assim, como ajudar o outro. Então, vocês vejam que é uma relação que ela vai sendo professora, saudável, né? Professora, nós agora vamos ler uma pensata, tá bom? Vamos lá. Obrigada. Eliel, com você a leitura da pensata. Então vamos lá, a pensata a paradireitologia não pode ser excluída de nenhuma abordagem que atinja consciências e princípios conscienciais, sob pena de a personalidade se omitir, se enganar ou errar, onde se desenvolve a interessencialidade lúcida a de atuar o paradireito. Paradireitologia, página 1217. Tá? Então, só a questão do fecho que eu achei importante desse bloco tem a ver com a gratidão e o para-dever. Então, o quanto que a gente pode se sentir grato em inserção em qualquer grupo que a gente entra, porque o grupo é um desafio evolutivo. Se a gente começa a encarar como desafio evolutivo, a gente começa a olhar de uma forma diferente essas relações do nosso grupo no intrafísico. Tá? Thaís, os comerciais, por favor. Vamos então agora para nossos comerciais e voltamos daqui a pouco com a professora Marilza, o professor Eliel e a nossa entrevistada, a professora Eliane Stelli. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Vamos então agora dar procedimento ao nosso bate-papo com a entrevistada Eliane e voltamos com o programa Conteúdos do Paradireito na RCI Rede Comunicadora Iguaçu. Então, Marilza, Eliel, é com vocês. Ok, professora. Voltamos agora então com os nossos comentários, né, nesse segundo bloco, comentário com a pensata do primeiro bloco. A senhora quer que leia novamente ou pode fazer direto o comentário? Olha, Marilza, o que me chamou a atenção nessa pensata aí foi a questão ali que diz assim, que a gente não deve excluir nenhuma consciência, ou quando a gente vai falar em paradireito, a gente não deve deixar de lado o paradireito e nenhuma relação com nenhuma consciência sob
possibilidade de a gente errar, se enganar, né? Se omitir. Então, por que eu achei interessante a parte? Porque realmente, às vezes, as pessoas elas dizem assim, não, mas fulano, se aí, né, despreza, às vezes, as pessoas, não colocando na balança o para-direito, ou às vezes por causa de que é um animal, às vezes pensa, é animal, considera o ser humano, mas não considera aquele animal, aquela planta, vai ali, chuta, né? Então a pessoa não colocou na balança o para-direito nessa hora e ela já arranjou problema ali, porque na hora que você tem uma relação com a outra consciência e a sua relação foi desrespeitosa com essa outra consciência, você já ficou com a tua conta corrente negativa em relação àquela outra consciência. Então, ali você não conseguiu fazer uma relação respeitando o direito daquela consciência lá. As pessoas, de uma forma geral, não incluem os princípios conscienciais, que seja desde a planta, ou mineral, o vírus, a bactéria, né? Isso tudo é princípio consciencial. Não passa pelo universo consciencial delas, dessa concepção, não faz parte delas. Às vezes, mal pensam que um animal doméstico está no processo evolutivo, em processo evolutivo. Mas não. Então, quem rege todo o processo evolutivo é a paradireitologia. E como a paradireitologia rege todo o processo evolutivo, vai reger também do vírus ao serenão à consciência livre, né? E isso são conceitos bem amplos que a conscienciologia traz, né? Sim. Mas, professora, as concessões que se faz dentro da dupla evolutiva é o caminho mais fácil e equilibrar o para-direito e o para-dever no desenvolvimento da PROEX? Como fica esses conceitos dentro da dupla evolutiva? Se é um processo de dupla evolutiva e não um processo de dupla estacionária, esses combinados entre essas duas pessoas... Como é essa história de dupla estacionária? Porque até agora eu só conhecia a dupla evolutiva. Conta pra gente. Pois é, a dupla estacionária ela é oposto da dupla evolutiva. É conhecida também a dupla de caranguejo, porque um puxa o outro para trás. É ali a saída dela. Não tem jeito, vai para trás. Em vez de evolutivo, é para frente. E a caranguejo estacionária, ela fica ali. Essa caranguejo estacionária seria tipo uma dupla, onde um põe uma âncora no outro, põe uma canga no outro? Seria isso? Um põe canga no outro, um cobra do outro, um exige do outro, quer fazer bem menos concessões do que exigências. Então, essa dupla, ela não progride, é uma dupla estacionária, ela fica parada no tempo e a gente sabe que tudo que fica parado, estacionado, regride, no sentido de que todo mais foi para frente. E aí retardou, né, a evolução daquela consciência de uma da outra e às vezes até de um grupo que está ali junto, né? Uhum. E o equilíbrio, o para-direito, a noção, né, do para-direito e o para-dever ajuda nesse desenvolvimento da PROEX, que seria um trabalho a dois. Sim, porque na hora que está mais equilibrado esse para-direito e esse para-dever dentro da dupla evolutiva, o casal ele se dá a mão, ele se une, ele faz um trabalho de ombro a ombro para fazer uma programação existencial muitas vezes conjunta, ou até mesmo dentro de uma Max PROEX grupal, ou seja, uma PROEX em grupo, né, envolvendo outras pessoas aí. Eu penso que esse conceito do para-direito e o para-dever vai trazer um nível de respeito maior dentro do relacionamento.
Claro, porque a hora que a pessoa entende assim que o que ela está vivendo ali, ela não existe essa questão dela se achar assim obrigada a ficar naquele relacionamento, tá? Ela pode, na hora que ela nasce, muitas vezes é compulsório, ela não teve muita escolha, ela foi colocada naquele contexto daquela família. Porém, a escolha da dupla evolutiva ou da pessoa que você quer conviver, você já está tendo aí o seu livre-arbítrio, você já está tendo a sua liberdade de escolha. Então, na hora que você fez essa escolha ali, você já colocou na balança uma série de coisas que você queria enfrentar com aquela consciência que está ali, né? E entra aí o para-direito e o para-dever, porque o que você vai poder retribuir essa consciência, considerando que você já viveu muito com ela, e o que você ainda vai aprender com essa consciência que está ali com você. Então, são bom lembrar, é bom lembrar, né, professora Eliane, que a gente está tocando nesse assunto porque, em tese, a dupla evolutiva, que é duas pessoas quando se juntam, no sentido de não só de se afinizarem afetivo-sexualmente, mas também mentalmente, dentro das propostas evolutivos da conscienciologia ou de qualquer outra filosofia, a gente entende que é um princípio do universalismo, é um princípio de um grupo maior, da grupalidade. São conceitos que a conscienciologia traz, dando um outro sentido a duas pessoas quererem dividir a vida em comum, né? E o nosso tema hoje é a grupalidade e o para-direito, né, professora? Porque assim, Marilza, muitas vezes a pessoa ela quer fazer a grupalidade, ela quer participar de um grupo, mas ela não quer enfrentar a convivência a dois, porque é uma convivência onde que a pessoa fica muito exposta. E nem sempre as pessoas elas querem se submeter a deixar suas vulnerabilidades transparecerem. Então, ela às vezes se esconde dentro do grupo. Tá? Então, aí é o processo assim, que ela não está aproveitando a oportunidade de estar num grupo evolutivo e ela está ficando em subnível, né? Tem isso também. E, na verdade, a gente só conhece as pessoas, e as pessoas só nos conhecem no momento que juntam as escovas de dente, né? As escovas de dente começaram a morar junto, aí não tem por onde, né? As escovas de dente se conhecem logo, de cara. Bom, professora, como você analisa, pela ótica da grupocarmologia, o sentimento de injustiça, levando em consideração a paradireitologia? Olha só, Marilza, um dos símbolos aí da justiça, né, o pessoal do direito sabe muito bem, é a balança. Então, essa balança aí, ela que representa a justiça, quando você pensa em grupocamologia, paradireitologia, essa balança, você amplia a visão sobre ela, já é a parabalança, né? Envolvida. E aí os critérios mudam bastante, tá? Então, quando a pessoa tem essa balança aí, relacionada ao outro e a ela é uma balança onde que você fica sempre se comparando com o outro, vendo o tanto que o outro te deu de amor para ver se você vai dar mais ou menos amor, você quer equiparar. Você vai ver o que o outro te ajuda para ver o quanto você vai ajudá-lo. Você fica tentando achar o culpado, então assim, não foi o outro que fez isso e não eu. Isso não foi justo comigo, o que ele fez ou deixou de fazer. Então, quando essa balança ela está ainda nesse nível de você e o outro, ou ela está externa a você, você ainda vai ficar ali naquela, se a gente for considerar o curso grupo kármico, aquela fase lá do vítima e algoz, ou até antes da interprisão, que você fica ali se degladiando com o outro.
Agora, na hora que você traz essa balança da justiça para dentro de você, você mesmo começa a avaliar tudo que te acontece, que é o processo já da autonomia moral, né? Na psicologia a gente estuda que aí tem a heteronomia e a autonomia moral. Então, essa autonomia, você já puxa para você a responsabilidade dos resultados das suas escolhas, sejam esses resultados bons ou ruins. Você já não atribui ao outro mais. Então, a balança muda, né? Teu senso de justiça muda, porque você já assume muito mais a responsabilidade daquilo que está te acontecendo. E você deixa de lado a parte do... Deixa de cobrar. Você já não interessa para você se o outro fez a parte dele ou não, você está interessado. Professora, é a sua, né? Professora, aproveitando essa explanação sobre o Grupo Karma, tem um evento amanhã, domingo, né? A senhora quer fazer o convite, quer anunciar, por favor? Sim, falando em grupalidade e comunicação, a Comunicons, ela está lançando aí a segunda semana de comunicologia e amanhã, dia 16 de maio, vai ter então a ação integrada, que vai trazer uma live com o tema grupalidade e comunicação. Então vamos ter aí a ARACE, Associação Internacional para a Evolução da Consciência, ARACE, cujo das especialidades que compõem o Mater Pensene da ARACE é a Grupo Camologia, tá? Então vai estar nessa live o CAEC, a Comunicons e o IPC. Vão ser 4 instituições aí que vão participar dessa live amanhã, das 15 até as 16h30. Então, quem está se interessando aí por esse tema e quer saber mais, amanhã já está feito o convite aí. Ok. Professor Eliel, quer fazer essa última pergunta do bloco? Pode sim. Eu vou fazer uma pergunta um pouquinho diferente, porque fiquei bastante curioso em um contexto de, assim, a gente tem intermissivista, ele tem curso intermissivo, e nós temos, a gente nasce numa família, então todo mundo tem a família nuclear e a família consciencial. Então, dentro do processo da grupacamologia, como a gente pode levar essas duas famílias com interesses, às vezes, tão distintos, de forma cosmoética? Eliel, essa pergunta é bacana porque a gente aí começa a pensar de forma mais assim ampliada no sentido das nossas pendências. Porque se eu nasci naquela família, alguma coisa eu tenho para ensinar e para aprender naquele contexto, tá? São aquelas pessoas que vieram mais próximas a mim nessa existência, nessa vida aqui, tá? E não necessariamente eu escolhi todos. Muitas vezes você pode, até junto aí com uma consciência mais evoluída, vamos dizer assim, um orientador evolutivo, que vai te ajudar a escolher qual é a família que seria dessa vez que você precisa passar por ela e contribuir, enfim, melhorar os seus acertos grupo-kármicos ali, tá? E esse processo da família, tanto é importante no sentido de você ter consciência que você pode ter ali acertos a serem feitos, como também você pode considerar que a hora que você conhece outras pessoas, que elas não são daquela família nuclear, mas você reencontra essas pessoas, elas podem ter feito parte de sua família de outras vidas. Por quê? Você sente uma afinidade. Então, o grupo evolutivo são consciências que fizeram parte, sim, de outros processos seus evolutivos, outras vidas. Senão, eles não seriam o seu grupo evolutivo. Alguma ligação você tem com essas pessoas. E aí, o que é bacana a gente olhar, sabe, Eliel? Às vezes, essas consciências que estão na nossa família nuclear hoje, elas podem, sim, não serem do que a gente considera o grupo evolutivo, que muitas vezes as pessoas fazem a dicotomia, né?
não é tão assim matemático isso, porque pode ter gente do grupo evolutivo ali que não tem essa ligação toda com você. E tem também pessoas dentro do teu grupo familiar ali que elas já estão muito próximas a esse grupo evolutivo, que seriam consciências que se comprometeram com você e você com elas de fazer uma programação existencial conjunta, uma programação com foco assistencial, com foco na evolução das consciências, com foco na reurbanização dos ambientes onde essas consciências passam. Quer dizer, são propósitos mais amplos, tá? E essas consciências que estão na nossa família nuclear, elas podem sim nos acompanhar em uma próxima vida, até nesses projetos mais amplos. E você conseguir entender isso, você não vai fazer esse desprezo, como tem pessoas que dizem, não, esse aqui não é assim tão evoluído, eu quero conviver com gente que já admite verdades mais de ponta. Né? Então, aí a pessoa escorrega, que é o que diz aquela pensata lá, né? Despreza algumas consciências, dá pouco valor, e aí ela fica mais em interprisão. Você vê que ela quer se libertar e ela se amarra mais, né? Professora, nós estamos em cima dos nossos decimais, o professor Eliel vai fazer a síntese do bloco, ok? Vamos lá. Vamos. Obrigada. Bom, o que eu acho mais importante nesse bloco, que eu achei muito interessante, é justamente a questão dessa gratidão entre os grupos, né? Porque às vezes, quando a gente tem um grupo familiar, a gente despreza em relação ao grupo evolutivo. E aí, quando fez esse fechamento, Eliane, você trouxe esses aspectos, ele é extremamente, muito sério nas nossas decisões. E quando a gente despreza um em detrimento do outro, a gente acaba, de certo modo, gerando um processo de interprisão com essas consciências que têm uma razão de ser da sua família, de ser do seu núcleo familiar. E o evolutivo, ele tem que somar junto com isso. Muito bacana esse bloco. E aí, então, chama a Thaís para a gente chamar nossos comerciais. Isso. Vamos, então, agora para os nossos comerciais e voltamos daqui a pouco com o professor Eliel, a professora Eliane e a professora Marilza. Lembrando que o Para-Direito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Para-Direito. Conteúdos do Para-Direito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Para-Direito. Voltamos, então, a apresentar o programa Conteúdos do Para-Direito na RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, dando prosseguimento ao nosso bate-papo com a entrevistada professora Eliane. Marilza, Eliel, é com vocês. Professora Eliane, nós estamos no nosso último bloco, infelizmente, mas está sendo muito boas todos os seus esclarecimentos aqui para nós, né? Nesse sábado maravilhoso. Professora, ficou uma pergunta do segundo bloco que eu acho bem interessante, então eu vou me reportar a essa última pergunta do segundo bloco, da interprisão grupo karma à policarmalidade. Qual é um dos maiores gargalos para a mudança de patamar evolutivo nesse sentido? Como a dupla evolutiva e o grupo pode auxiliar? Como é essa questão de mudança de patamar evolutivo dentro de um grupo ou dentro de um duplismo e o outro ainda ter que galgar alguma coisa para chegar lá junto? Olha, Marilza, nós temos um princípio na conscienciologia que ajuda muito, que é o princípio da descrença. As maiores interprisões que nós já arranjamos foi porque a gente caiu na conversa de alguém. Tá? Então, a gente acreditou, ficou ali, não questionou, não teve senso crítico suficiente para ter uma opinião própria, para pensar por si mesmo, para pôr na balança, para avaliar as causas e consequências do nosso ato, ou enfim, da nossa fala. Né? E isso gera, sim, as interprisões.
tanto da parte de quem foi o subjugador, como daquele que foi o subjugado. No meu caso, em termos de autopesquisa, que eu já venho fazendo, e é importante a gente considerar que nós temos ferramentas para isso, para avaliar melhor em que ponto nós estamos desse curso grupo kármico aí, da vitimização, que é uma condição bem rudimentar. Depois a gente passa para uma condição de interprisão, passamos pela recomposição e vamos aí indo para a policarmalidade. Só que nessa trajetória toda, o que ajuda muito são as autorreflexões e os espelhamentos. Então, nós somos exemplos e nós também temos outro como exemplo, tá? Então, quando a gente, alguma consciência no grupo consegue evoluir, ela ajuda toda a teia daquele grupo a evoluir, a avançar. Por quê? Pelo espelhamento. Você vê, você pensa, bom, se aquele ali chegou, também posso chegar lá. E isso é um fator motivador que impulsiona esse grupo. A dupla evolutiva, ela também promove esse tipo de alavanca, no sentido de que um vai proporcionando essas condições para o outro, um apoio para o outro conseguir avançar também. Na medida que você tem alguém para conversar, para trocar ideias, para debater, com mais intensidade e mais nível ombro a ombro. Afinidade de ideias, né, professora? De ideias. A menos perda de tempo, vamos dizer assim, com brigaria, mas com mesquinharia, e aí nesse nível há um processo de aceleração da evolução, e as consciências conseguem avançar mais. Eu vejo como um grande gargalo aí a ser reciclado essa condição de senso crítico, tá? Eu passei umas situações aí de muita subjugação, de eu me considerar inferior, de me colocar numa condição assim e deixar o outro tomar conta da situação, conduzir. Quer dizer, na hora que você para e faz essas reflexões, e a gente tem aí aqui na Aracê, no campus Aracê, que é onde que eu atualmente estou radicada, nós temos, por exemplo, uma ferramenta excelente, que é o Laboratório Serenário. Então, é um ambiente todo otimizado para você dar uma parada no box, pensar na sua vida, o que você vai precisar ressignificar, melhorar, reciclar para acelerar esse processo. Né? Ok, professora, muito bom. Agora me diz uma coisa, no contexto de liderança grupal, eu vou pedir para a senhora ser sucinta, porque nós temos mais uma pergunta e a última pensata, tá? No contexto de liderança grupal, como é possível exercer uma liderança mais libertária quando ainda há preocupações egóicas de defesa de territórios, sobrevivência e realizações pessoais, por exemplo? Porque você ainda tem que estuda, trabalha e faz e acontece. Como fica isso? A liderança mais libertária aí, Marilza, é quando é uma liderança que ela imita, ou vamos supor, seja um arremedo aí, da liderança dos amparadores, que são consciências mais evoluídas. Elas não, um amparador nunca vai querer dizer o que você tem que fazer. Se ele fizer isso, ele é ou um guia cego ou um assediador. Então, o amparador, ele coloca mais no ombro a ombro, que até o processo da coliderança evolutiva, Sim. que é aquela liderança mais assim, buscando esse par e passo, esse conversar, esse trocar, esse respeito mútuo, essa interconfiança. Né? Quando você se coloca de par a par, acaba a liderança, né? De igual para igual, né? Perfeito, e cada um tem sua singularidade, né? Não precisa cada um ter a tem competição. Sua singularidade, está certo. Professora, nós vamos para a nossa última pergunta, depois... Eliel, quer fazer essa última pergunta? Você que mexe tanto com essa questão da Max ProEx aí? Então, fica à vontade. Depois pode ler a pensata e ela comenta
E aí, pode ficar à vontade aí. A última questão, professora Eliane, a senhora foi voluntária, né, pioneira do CAEC e do ARACE, desde a fundação das duas Cognópolis. Nesse sentido, como você observa o para-direito e o para-dever no cenário da Max Proex Grupal? Olha só, Eliel, esses processos grupais aí, o para-direito e o para-dever, eles estão embutidos, eles estão íncitos dentro dos grupos evolutivos, senão não teria saído o que saiu. Isso é contra fatos, não há argumentos. Sim. Se não tivesse existido um nível de equilíbrio, né, entre esse para-direito e o para-dever, se não tivesse tido cosmoética aí, é claro que isso da tinha Proex grupal, né? Censo de censo de Proex grupal, nós temos algo a fazer juntos, pessoal. Então, por mais que no início, gente, havia muita discussão, porque eram pessoas que estavam se conhecendo ali naquele momento, se conhecendo, fazendo tudo de forma voluntária, como é até hoje. Então, isso é fantástico. Ninguém pode demitir ninguém, né? Porque é todo mundo voluntário, todo mundo no mesmo nível nesse sentido, né? Somos todos intermissivistas que estão aí buscando esse cumprimento dessa programação existencial. E aí o que é bem bacana a gente olhar? Quando a gente começa a ter mais convergência de esforços, os projetos deslancham, a assistência se amplia, e os grupos conseguem ter essa harmonização maior para poder realmente focar no prioritário, né? Olhar para frente, conseguir enxergar que tem aí uma programação existencial conjunta a ser feita. E se esses grupos que já estão engajados conseguem se interassistir, esses voluntários, é possível que os amparadores possam trazer mais consciências para agregar nesses grupos. Porque o que a gente observa, né, a gente observa muito na prática aí, Eliel, eu não sei como que vocês trabalham na juriscons, mas a gente observa muito os projetos, eles travam quando as interrelações não estão legais, sabe? Tem projeto que ele podia ser feito em 6 meses, ele levou 4 anos. A gente é prático isso, a gente vê. E a gente sabe que tem alguma coisa ali naquele grupo que precisa de ser acertada. Ou seja, aprendizados que precisam ser tirados, você precisa reunir com uma pessoa às vezes que você não quer, e o cenário é propício para fazer aquele acerto. São consciências que às vezes foram líderes em outras vidas, líderes opostos, de grupos divergentes. E agora, olha que bacana, estão aí no mesmo barco e estão tendo a oportunidade de se acertarem. Só que não é fácil, né? E as pessoas aí se juntam para esses projetos, assim, fantásticos projetos que a gente tem dentro de toda a comunidade conscienciológica aí, cosmoética internacional, projetos que o foco todo por trás deles é assistência, é interassistência, é melhoria, é reurbanização, intra e extrafísica. Quer dizer, pensar grande, né? São projetos assim. Professora Eliane, em quantos grupos, ou até dentro de uma IC, o grupo não se fica coeso, o amparador se afasta e cruza os braços, fica olhando as crianças brigarem, né? Vai sair de fininho, né? Porque não é fácil. O professor Valdo costumava dizer que não existe projeto dentro da conscienciologia que não possam ser executados. O que existe é divergência de holochakras. Os holochakras vão dispersando um para cada lado, aí não dá a sustentação necessária para o amparo funcionar, né? E é interessante, porque às vezes o cenário todo ele é propício para isso. O cenário, quando ele tem os conflitos aí, eles são desafios para o grupo, matéria-prima de estudo da grupo karmologia, da paradireitologia, porque são situações onde que vai ser muito importante exercer, né, esse paradireito e esse paradever. Professora, nós vamos ler agora a pensata,
e depois a senhora comenta, aí o Eliel fecha o bloco, a senhora aí já se despede depois do comentário, ele fecha o bloco com a síntese dele, e a Thaís, então, encerra o programa, tá bom? Vamos lá, vamos lá. E eu, desde já, agradeço a sua participação, um prazer enorme tê-la aqui com a gente, e agradeço também aos nossos ouvintes, né? E as pessoas que nos seguem ou perseguem pelo Facebook, pelo YouTube, né? Então, vamos lá, professora. Segundo a Paradireitologia e os Códigos Pessoais e Grupais de Cosmoética, CPC e CGC, os autos-juízos e heterojuízos obedecem aos mesmos padrões de críticas e julgamento, sem impunidade ou privilégios. Entrada de padrões 1197-1492 do Lexo de Orton Pensata. Isso aí. Como a Thaís antes, né? O paradigma. Então é isso mesmo. Nós temos aí, né, proporcional às o nosso gabarito evolutivo, nós temos também a nossa contrapartida. O que a gente evolui para deixar com que até onde eu participei, né, dessa existência aqui, fique melhor. Esteja eu nessa dimensão física ou esteja eu na dimensão extrafísica, levando sempre em conta isso. Ok, Eliel? Acho importante nesse trecho desse bloco, né, é a gente ter autoconsciência do nosso papel dentro da grupocamologia. Quanto que a gente é consciente disso? E qual que é a relevância das suas atitudes dentro da grupocamologia? É um negócio muito sério, né? Não é uma coisa que é sozinho e isolado. Nós estamos todos conectados. Nós todos temos essa conexão evolutiva. Então, coisas que eu não faço em termos de reciclagem intraconsciencial interfere sim no grupo. E aquela que você falou, quando uma coisa que era para fazer em 6 meses leva 4 anos, é justamente para a pessoa que não faz a assunção das suas reciclagens, e isso acaba realmente atrasando um pouco a atenção ao grupo. Com certeza. Então, como é séria a nossa colocação. E aí eu vou me despedir, né, dos ouvintes, da professora. Muito bom a entrevista de hoje, são conceitos extremamente importantes e relevantes na nossa vida. Eu quero agradecer aos nossos ouvintes, né? E nossos ouvintes, nossos seguidores e perseguidores de Facebook e de YouTube, que continue a nos prestigiar, e agradecer à professora Eliane Stellige, a minha companheira Thaís de Oliveira, Eliel Queiroz e o nosso amparador técnico de função, Renato Coral, e agora a professora Eliane Stellige para se despedir. Bom, pessoal, eu quero agradecer muito o convite também da Juriscons, foi muito bacana estar aqui participando do programa. Eu achei muito legal também todo esse campo que instalou durante o programa, senti bastante amparo aqui e assim, um fraternismo natural aqui do programa, sabe? Muito bacana isso. Essa é a tônica do nosso programa, sabe, professora Eliane? Todo mundo chega no final e diz, nossa, o campo estava muito bom, o campo estava muito bom. Tá vendo? Olha aí, ó. Então, esse campo é tão assim homeostático e agradável, faz com que a gente se sinta muito bem e consiga conectar aí com os amparadores, as consciências que nos auxiliam na dimensão extrafísica, a trazer essas informações e nos conectarmos com quem está aí do outro lado, ouvindo e acompanhando. Então, eu, além de agradecer, eu quero deixar aqui um convite. Eu mencionei durante a entrevista sobre o Laboratório Serenário, então fica aí o convite. Quem quiser vir aqui na Aracê, conhecer, fica no Espírito Santo, e em Domingos Martins, então tem o Campus Aracê, onde está sendo instalada a Cognópolis Pedra Azul. E aí vem aqui conhecer e a gente trocar mais ideias aí sobre a grupalidade e também sobre o paradireito. Muito obrigada. Professora, grata.
Então, chegamos ao final do programa. Eu, Thaís Oliveira, professor Eliel Queiroz, a professora Marilza de Andrade, agradecemos a presença da professora Eliane Stedley, aos espectadores e ouvintes que nos honraram com a sua participação. Queremos também convidá-los para a próxima semana, no mesmo horário, sintonizar com a Rede Comunicadora Iguaçu RCI AM 1320. Até a próxima!